o que me impressiona é que nesse discurso, quer dizer, você está se contrapondo à ideia que se fez para o nosso povo, a ideia que se trouxe, a ideia que se implementou, a ideia que se colocou, a ideia que veio de fora para um povo, para uma civilização, enfim, para uma nação. O que eu quero saber é o seguinte, o que eu acho que é aí que está o problema, quer dizer, me corrija se eu estiver errado. O que eu acho é que nós brasileiros, estamos carentes em termos de imaginação utópica. Aonde está a nossa imaginação utópica? Aonde está o nosso projeto utópico? Se é que se pode falar em utopia hoje, com essa realidade brutal de mercado aí asfixiando. A utopia, como você fala aí, ela tem dois componentes. Tem um componente que é satisfazer necessidades elementares do povo. Comer todo dia, se possível 3 vezes. E hoje em dia, a criança vai à escola. Então, atender necessidades fundamentais, isso, digamos, é a vontade que vem de baixo. É como no órgão, é um som profundo. É o povo que quer essa coisa. Temos elementar. Não há país do mundo com tanto recurso, com tanta gente com fome. Então é horrível. Então a utopia é uma vontade de comer todo dia, de ter um emprego, é de poder educar o filho. Isso aqui é uma utopia. Isso aqui é o clamor utópico mais alto. Agora, é claro que os pensadores, os políticos, os intelectuais, só que a maior parte deles se vendeu, está do outro lado. Tem que Qual é o outro lado? Tem que pensar, tem que projetar. Por que caminho, de que modo? A direita sempre nos venceu. Agora, por exemplo, uma das maiores alegrias que eu tive na vida, grande alegria, deixa eu tomar um minuto. Eu trabalhei, por exemplo, com o Salvador Allende no Chile. Eu fui assessor dele, tentando fazer o socialismo em liberdade. É uma coisa incrível, que a chance do socialismo, em vez de surgir na França avançada, na Itália avançada, surgiu no pobre Chile. E eu estava lá fazendo força. E lá, aquilo lá, o povo chileno votou pelo socialismo. Eu achava que o povo brasileiro nunca votaria pelo socialismo. Agora, para mim, a grande surpresa, das mais belas da minha vida, é que nas duas últimas eleições, o povo votou na esquerda. A esquerda é que foi incapaz de se unir. A esquerda se dividiu. Se tivesse sido unida, a esquerda podia ter alcançado o governo, o poder e reorganizado o país. A direita nos enrolou outra vez. Então, utopia é, de um lado, um clamor profundo que você tem que atender, que são necessidades que estão aí, porque há muita gente, a gente do mercado, deixa a gente morrer, que não faz mal nenhum, se dá lucro. Agora, além do clamor, é essa criatividade, e nessa criatividade que nós, intelectuais, somos chamados a dar um papel, os poetas, os intelectuais, desenhando a imagem do país que pode ser, do país que deve ser. Isso tem que ser feito aqui, porque esse país nosso não vai ser criado automaticamente, não. Isso não é uma Australiazinha, não. A Austrália, você pega um pouquinho de europeu, joga lá naquela ilha, eles matam os índios e faz uma cópia de segunda ordem da Inglaterra, uma Inglaterrazinha de segunda. Aqui é outra coisa. Aqui se trata de um gênero humano novo. Temos que criar uma nova humanidade. Então, Darcy, eu queria voltar depois a essa questão, porque ela é importante. Queria puxar isso com o Rubem. Tá? Você disse que você não é utópico. O Darcy disse que ele é utópico. Eu digo que o e Rubem precisa da imaginação. Ele não sabia. Ele era utópico e não sabia. Se você é utópico e não sabia, precisa uma imaginação utópica? Não é bem essa coisa, não. O que eu acho é o seguinte, o Darcy está... eu acho essencial... Isso é uma coisa que o Bachelard fala, que eu acho muito importante, que a gente só convence as pessoas, despertando nas pessoas os sonhos fundamentais. Eu não vejo sonhos fundamentais sendo articulados aqui no Brasil. E eu creio o seguinte, que para despertar os sonhos fundamentais, nós temos o Darcy estava falando, a nudez, as coisas essenciais, as coisas que estão ligadas ao corpo. Na medida em que eu fui deixando as ciências sociais e fui me encaminhando para a literatura e para a poesia, eu fui ficando muito mais próximo do cotidiano, do absolutamente cotidiano. E o trabalho que eu faço, literariamente, é para lidar com essas coisas. Assim eu tenho descoberto uma forma de tocar as pessoas naquilo que elas têm de mais essencial. Se eu não começar a descobrir o prazer, a beleza, não há possibilidade da gente pensar uma utopia.
Tem um pensador medieval, Ângelo Silésios, que dizia o seguinte: a menos que nós encontremos o paraíso dentro de nós mesmos, não existe a menor possibilidade de que nós encontremos o paraíso fora de nós mesmos. Então eu diria o seguinte, que a descoberta, não é descoberta, a elaboração de uma utopia, um grande sonho social, ele não vem pela ação dos políticos, é alguma coisa que cresce a partir de baixo. O Cummings falava isso, né, que os novos mundos não são criados, eles nascem, eles brotam. E o meu sentimento, era isso que sentiu Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tinha uma raiva de político. Ele dizia o seguinte, na famosa entrevista que ele deu, alguns meses antes da morte dele, ele dizia o seguinte: desculpe, né, o Darcy é um político diferente, estou falando mal dos políticos, mas é diferente. O Guimarães dizia o seguinte: os políticos pensam só no momento, eu penso em eternidades, eu espero a ressurreição dos homens, né? Guimarães Rosa estava pensando numa coisa grandiosa e ele queria produzir uma transformação na sociedade através de quê? Através da transformação das visões, das imagens, das maneiras de pensar das pessoas. Ele estava fazendo utopia, estava fazendo política através da literatura. Mas veja o seguinte, o meu querido amigo Rubens,